Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, bom dia! Já acordou ou nem dormiu? Hoje é domingo. Normalmente no domingo estende-se aí a noite de descanso um pouquinho mais, não é? Mas tem gente que também vai dormir um pouco mais tarde. Enfim, se você dormiu ou está acordando, bom dia! Salve Jesus, salve Maria Santíssima, programa Madrugada com Deus, seu parceiro de cada dia. Olha só, o tema do programa de hoje. Você pratica o que você acredita? Sabe, existe uma diferença muito grande de você acreditar e de você praticar. Existe uma diferença. Eu acredito sim na minha crença. Mas será que você põe em prática o que a sua crença ensina? Eu acredito em Jesus. Mas você pratica o que Jesus ensinou? É de se pensar, não é? Poxa, será que eu estou praticando? Porque se eu acreditar e não praticar, o que vai adiantar? Nada, não é? Não vai adiantar nada. Se eu acredito nos ensinamentos do Cristo, tenho certeza de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu não ponho em prática, eu estou me enganando. E essa enganação não vai me levar a nada. Então, aí aquela frase de Bezerra de Menezes: o que há do Cristo em vós? Uma pergunta que você precisa fazer para você mesmo, sabe? O que há de Cristo em mim? O que há de Cristo nos meus atos? Aí entra-se aquele ensinamento de Jesus. Vigiai, vigiai. O que é vigiar? Os seus pensamentos. Quando você faz uma pergunta dessa, você faz com que os seus pensamentos sejam passados numa peneira. Peraí, isso aqui não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus, não vou deixar. Isso aqui eu vou ampliar porque tem a ver. Ok? Vamos fazer a nossa prece nesse domingo. Elevamos o pensamento a Deus na prece que o Cristo Jesus nos ensinou para falar com o Pai. Pai nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, 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 amém. Graças a Deus. Quando você fizer uma prece, isso é uma dica minha, pessoal, particular, uma dica minha. Preste atenção nas palavras que você profere. Preste atenção. Procura entender o que cada palavra quer dizer e viva aquela palavra, sabe? Viva cada palavra da prece que você conhece, como a do Pai Nosso, da Ave Maria, de São Jorge, São Cipriano, prece do amanhecer, prece, todas elas. Procura entender cada palavra. Isso vai fazer a diferença. Bom, passamos então aí a palavra ao nosso irmão Igor Romanov. Salve Jesus, salve Nossa Senhora, que a luz desses ilumine sempre o caminho de todos vós. Sabeis vós que o Cristo ensinou tudo o que precisa ser sabido para que não haja miséria, dor no seu caminho. Mas quantos têm tempo de pegar o sagrado livro e ler?
Quantos têm tempo de ir ali buscar o que precisa? Quantos que pegam ali as suas palavras e praticam? Muitos dizem, eu creio, eu acredito no Cristo. Mas quantos colocam em prática esse tal crer? Porque quando se crê, tu pratica, tu exercita, tu faz aquilo que tu é crente. Não basta dizer, eu creio. Tem que exemplificar. O Cristo assim o fez. Ele dizia, eu creio no meu Pai. Ele não me desampara. E ali exercia. Levava aos pobres de espíritos, não os pobres carnais, o alimento que libertava. Mas quantos que verdadeiramente que se alimentavam? Poucos, porque a maioria queria o pão, queria o peixe, queria o vinho, mas o alimento, poucos ficavam junto ao Cristo, quando ele verdadeiramente trazia o alimento. Ensinava a multiplicar, ensinava a curar, ensinava a nunca se perder. A maioria tinha pressa, queria saciar apenas o que lhe incomodava momentaneamente. Então, se eu levo o pão e o peixe, resolveu o problema. A miséria e a pobreza do ser ignorante. Por isso Jesus ensinava que ele trazia a riqueza que ninguém lhe roubaria, a riqueza que lhe faria independente, que lhe faria forte e capaz. E é isto a qual poucos que aprenderam, propagaram, levaram. Mas se vê nos dias atuais, com toda esta facilidade de comunicação, hoje, mesmo estando aqui num hemisfério, o hemisfério sul das Américas, se fala a toda a Europa, toda a Ásia, mas ainda se vê que falta o querer em aprender. O conhecimento vem de várias formas, mas ainda as pessoas estão com pressas. Não entenderam aquilo que Jesus ensinava. Que se tem de paz, terás a base para compreender e aprender tudo, que nada lhe faltará. Não lhe faltará os proventos em vossos bolsos. Não lhe faltará a saúde, o ânimo para ir adiante. Não lhe faltará companheiros. Não lhe faltará nada. Ainda se vê a dificuldade de que é as pessoas compreenderem do quanto fazer o simples se torna verdadeiramente uma vida simples em todos os aspectos. Simples, sem problema, sem dor, sem doença. Fazendo o que é simples. As pessoas colocam 1001 caraminholas na cabeça e ali potencializam a isso. Se tem uma pequena dor, as pessoas já não buscam saber o porquê. É como os doutores falam, as pessoas ouvem, vai ao médico e falam, olha, tu tem um mioma. Muitos já saem dali condenando-se. Falam, estou morto, tenho um mioma. E não busca saber o que é aquilo. Uma ação natural do corpo para defender. Acreditem. Quando tu busca o conhecimento, tu não se apavora por nenhum e qualquer medo, por nenhuma pedra em seu caminho. É disto a qual buscamos trazer. O modo a qual cada dia tu persista nesse aprendizado, coloque em prática esse aprendizado, exercite esse aprendizado. No primórdio disso, a paz. Por isso que se pede para que se cuide do ambiente e se cuide da família. Para que tu tenha essa paz, essa condição de perceber e sentir que tu nunca esteve só, como o Cristo assumiu. Eu estarei convosco, ele disse e está. Mas quantos conseguem perceber? Percebem a violência, porque ligam os aparelhos em suas casas para ver. Querem saber o que de ruim aconteceu hoje. Qual a desgraça maior? Quantos morreram aqui ou acolá? Quem foi roubado? Quem fez isto?
Quantos buscam saber o que houve de bom? A lei da atração. O que tu vê, o que tu ouve, tu atrai para próximo de ti. Muitos reclamam que estão solitários, deprimidos. É síndrome disso, síndrome daquilo. E não entendem do quanto a simplicidade expulsa todas essas síndromes. Não existe medo, pânico no coração que está em paz e feliz. Por isso que nós, ciganos, aprendemos a cultivar o que verdadeiramente tem valor. O sorriso de uma criança, as palavras do ancião, o cuidado de uma mãe. Tudo isso faz com que haja sempre um agregamento pleno, uma união que nos fortalece, que fez com que sempre perseverássemos nas nossas caminhadas, que nunca parávamos por maior que fosse o insulto a serem proferidos. Nossos ouvidos tinham filtros que não se abalavam junto a esses, porque aprendemos a nos valorizar e sabíamos quem éramos. Aquele que se envolve nessas intrigas é aquele que não se conhece. Então, se falam algo de ti que não é verdade, por que se ofende? Se dizem que tu é isto, aquilo, outro, se não é, por que se ofende? Demonstra aquilo que tu é. E assim, tu mostra verdadeiramente o caminho que está a seguir. Faça como Cristo. Seja fiel a ti, fiel à verdade. A verdade que liberta, a verdade que fortalece, a verdade que nunca fará com que tu se torne um lamentador, porque não tem isso, não conseguiu aquilo, mas que tu saiba verdadeiramente o que tu merece ter. E assim tu verás que a tua casa é imensa, é esse planeta. Por isso que tu deve cuidar de ti, dos seus e de tudo à sua volta. Não levar nada fora desta verdade, como muitos fazem. Hoje, nós vemos nas nossas caminhadas, as pessoas saem com os seus automóveis e saem jogando lixos aqui e acolá, não vendo que estão se contaminando, estão poluindo o ambiente da sua casa. E não sabem, vão colher estes frutos. As pessoas sujam dentro dos seus automóveis, dentro das suas casas. Queres ter paz, prosperidade, fartura? Se não cuida de ti, como quereis ter tudo isso? Jesus deixou tudo o que precisa saber. Nós apenas lembraremos a ti desses ensinamentos. Daremos as orientações, sugestões, para que tu coloque isto em prática. E verás que a mágoa, a dor, são coisas pequeníssimas perante a grandeza do ser que tu é, quando tu se lembra de quem és filho. Apenas isso. Não se entregue à dor, à pequenez daqueles que ainda não entenderam o ensinamento maior do Cristo. Não desista nunca dos seus objetivos. Planeje e vá à luta. Está chegando um novo ciclo. Mas quantos estão se preparando para esse ciclo que chega? Nós, quando chega um novo ciclo, nos preparamos. Como ensinamos a vós. Agora, façam um banho antes de chegar o novo ciclo. Esse trabalho de limpeza que todos estão sendo chamados a fazer, para eliminar a sujeira da pressa, do medo, das angústias, da raiva, do ódio, e se preparar para uma energia plena de amor, de prosperidade, da qual o ciclo que chega traz. E aquele que está em sintonia se fortalece. Aquele que sabe entender a mensagem que a lua, o sol, o vento, a terra, a água, a natureza traz, prospera. Constantemente, esses elementais estão a falar contigo.
do modo que tu tem que agir, como tem que se alimentar, como tem que se portar. Basta tu aprender a sentir e deixar com que o verdadeiro olho, teu coração, lhe mostre tudo o que tu pode conseguir através do simples fato de entender que não está só. Que o que é invisível aos olhos carnais, o coração mostra com clareza de detalhes, para que tu entenda a verdade de Deus, que tu é filho dele e que nunca estará sós. Nunca se esqueça disso. Persevera, acredita, vá à luta e tenha certeza, tu vences. Que a luz de nosso Senhor, de Nossa Senhora, ilumine sempre os vossos caminhos. Obrigado, meu irmão, obrigado. Ser fiel à verdade. Nós temos que ser fiel à verdade. Quando você é fiel à verdade, por exemplo, a verdade básica: nasci, vivi e vou desencarnar. Fiel à verdade. Levarei no meu desencarne tudo quanto de bom eu fiz, para que a minha vida continue neste caminho do bem, mas o mal também me acompanhará. Cabe ter esta verdade no coração, de que eu sou um ser eterno e preciso adquirir conhecimentos que vão me libertar. Bom, Paulo de Moraes nos traz aí conhecimento sobre o Apocalipse. Meus irmãos, temos aqui no Apocalipse de Jesus segundo São João, no capítulo 13, exatamente nos versículos 13 e 14, um ponto a ser ainda analisado. E já vamos dizer o seguinte, relembrar: não estamos aqui para falar mal de ninguém, para criticar ninguém, mas para apresentar os fatos conforme a história tem registrado. Ok? Trata-se, pois, dos sinais que a besta que surge da terra opera diante da primeira besta e dos homens, a ponto de seduzi-los. Na parte da predição que apresenta a obra da besta de 2 chifres, lemos que opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Neste pormenor, temos ainda outra prova de que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de 2 chifres. Ninguém nega que estamos vivendo numa época de sinais ou maravilhas. Mas a profecia não está cumprida no grande avanço em conhecimento, nas descobertas e invenções tão notáveis na época presente, porque os sinais e maravilhas a que o profeta se refere são evidentemente operados com o propósito de enganar o povo, como lemos no versículo 14, que diz: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Devemos agora determinar por que meios são operados os milagres em questão, porque no capítulo 16, versículos 13 e 14 do Apocalipse, lemos, aspas, espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Fecha aspas. O Salvador, ao predizer acontecimentos a ocorrer logo antes da sua segunda vinda, diz, conforme a narrativa de Mateus, capítulo 24, versículo 24.
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Nesta passagem são preditos sinais operados com o propósito de enganar, tão poderosos que, se fosse possível, até os próprios escolhidos seriam enganados por eles. Assim, temos uma profecia e há outras apresentando o desenvolvimento nos últimos anos de um poder operador de prodígios, manifestado num grau espantoso e sem precedentes no interesse de propagar a mentira e o erro. Os espíritos de demônios iriam a todo o mundo, mas a nação com a qual isto estaria especialmente relacionado é, em Apocalipse 13, o mesmo representado pela besta de 2 chifres ou o falso profeta. Devemos concluir, portanto, que a profecia indica que tal obra se realize nos Estados Unidos. Vemos nós algo semelhante? O Espiritismo corresponde à profecia no fato de ter a sua origem nos Estados Unidos, relacionando assim seus sinais com a obra da besta de 2 chifres. Iniciando em Hydesville, estado de Nova York, na família de John Fox, na última parte de março de 1848, espalhou-se com incrível rapidez através de todo o mundo. Desde então, o Espiritismo tem sido uma força crescente no mundo moderno. É difícil determinar o número de seus adeptos na América do Norte. Há séculos, o vidente de Patmos declarou que nos Estados Unidos iria levantar-se um poder que faria grandes sinais. E aqui se apresenta o Espiritismo declarando fazer estas coisas. O Espiritismo corresponde exatamente à profecia na exibição de grandes sinais e prodígios. Embora a Bíblia seja controversa neste assunto relativo aos mortos, pois que alguns autores sagrados condenam o intercâmbio entre os vivos e os mortos, enquanto que outros não só professem, mas utilizem-se do fenômeno nos dias atuais, é impossível negar esse relacionamento. Quanto aos autores sagrados, precisamos compreender que cada um vê a situação segundo o seu entendimento. Não vamos aqui entrar no mérito para não fugir ao nosso objetivo, que é mostrar, de acordo com os fatos da história, o cumprimento da profecia. São muitas as admoestações da palavra de Deus contra o estabelecer relações com os maus espíritos. Na época da igreja primitiva, foram dadas solenes advertências à Igreja de Deus. Veja, por exemplo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz o apóstolo: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Há quem se utilize desta palavra do apóstolo para combater o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas gostaríamos que nos explicasse o termo espírito. O que vem a ser isso? Anjo? Se o fosse, por que o apóstolo não escreveu este termo em vez de espírito?
o próprio Apocalipse que estamos estudando está repleto desse intercâmbio entre os dois mundos. Assim, resta-nos saber a quem se referem estes versículos do capítulo 13 do Apocalipse. Naturalmente, identificam com uma triste e fiel exatidão grande parte das igrejas e também o baixo espiritismo. O espiritismo que nada tem da pureza de Allan Kardec, de Flammarion, de Gabriel Delane, de Leon Denis e tantos pioneiros que estudaram o fenômeno e muitos até combateram o charlatanismo que sempre esteve presente nesse meio, a simbolizar exatamente aqui, nestes versículos do Apocalipse, ou melhor, a dar fiel cumprimento a esta profecia. O espírito do charlatão, o espírito do charlatanismo que se utiliza de uma força tão poderosa que é o intercâmbio entre os que estão encarnados e os desencarnados para enganar ou para tentar enganar. Infelizmente, o espiritismo se presta também às maiores fraudes, às maiores loucuras, às maiores baixezas. Porque onde estiver o bicho-homem, ali estará a corrupção. Hoje, se alguém quer vender um terreno, consulta um espírito. Todos querem saber o seu futuro, então vão aos cartomantes e aos donos de bolas de cristal. Assim é o espiritismo baixo, espiritismo que não é absolutamente a imagem daquele espiritismo que está codificado pelo grande insigne Allan Kardec e que foi complementado brilhantemente por João Batista Rustin. Não é o espiritismo de Bezerra de Menezes, não é o espiritismo do grande Chico Xavier, mas é o baixo espiritismo, esse que aparece aqui no Apocalipse como um flagelo da humanidade. E ninguém pode brincar impunemente com as coisas da alta espiritualidade. Assim, em todas as instituições denominadas religiosas, há sempre o lado bem, o lado bom, e há o lado da corrupção, do charlatanismo. Por quê? Onde estiver o ser humano, infelizmente, aí está a corrupção. Bom, vamos fazer uma pausa e no próximo programa nós daremos continuidade ao nosso estudo. Um fraternal abraço a todos vocês. Obrigado, Paulo de Moraes, obrigado. Muitos conhecimentos novos, essa visão diferenciada que o Paulo de Moraes está nos trazendo sobre o Apocalipse, vem nos fortalecendo muito. Eu indico a vocês, estudem, ouçam outras vezes, viu? A leitura do Apocalipse está no Spotify, você pode ouvir. Sabe o Spotify? Você que gosta de viajar, coloca ali, seu Spotify, deixa tocando essa sequência da leitura do Apocalipse. Vai ser muito útil para você. É muito útil para você. Bom, amanhã estaremos de volta. Fortíssimo abraço. Que o domingo seja de família, como sempre. Liga para os teus, abrace-os e diga: amo a cada um de vocês. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima.
aproximando a espiritualidade de você.